Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero com esse vídeo trazer algumas contribuições daquilo que eu venho estudando, né? Sobre esse fenômeno da hiperconectividade, né? Sobretudo entre as crianças e os jovens, e os efeitos que essa hiperconectividade tem causado, né? Para as nossas crianças e jovens. Reforço aqui que a minha ideia é justamente abrir um canal de diálogo, né? Sobretudo com os meus estudantes, meus alunos desse ano letivo de 2025, mas não só. Professores, pessoas que assistam vídeo e tenham interesse nesse assunto, pessoas que percebam isso no seu dia a dia, né? Os efeitos dessa dependência tecnológica dos seus familiares, enfim, amigos, conhecidos. E a gente trazer elementos aqui para a gente começar a pensar esse fenômeno de uma maneira mais analítica, né? Que de fato está ocorrendo, né? Sem dar espaço para muito achismo, né? Começar a, como eu tinha falado no primeiro vídeo, começar a apurar um pouco essas reflexões, né? A gente ter ferramentas, subsídios que realmente nos dê uma certa autoridade autoridade no sentido de conhecimento de causa, para podermos dialogar, conversar sobre isso com conhecimento de causa, com o mínimo conhecimento de causa, né? Sem envolver muitas paixões em relação a isso. Até porque, como eu tinha feito no vídeo anterior, uma analogia que eu tinha feito no vídeo anterior, a dependência tecnológica hoje, pelos esses estudos desses últimos anos, há uma certa convergência em tratar a dependência tecnológica como uma dependência semelhante aos efeitos do uso de substâncias químicas, né? De drogas, enfim. De como muitos dos efeitos que os psicólogos clínicos, os psiquiatras, médicos, neurocientistas, pedagogos, psicopedagogos que estudam essa questão, têm percebido que têm chegado a conclusões próximas de que a dependência química é muito semelhante à dependência tecnológica. Ou melhor, a dependência tecnológica tem consequências muito semelhantes ao indivíduo que é dependente químico. Então, eu fiz essa analogia no sentido de a gente dar a devida atenção, né? E também meio que alarmar a gente, né? Porque a proibição do uso dos celulares da escola também corrobora isso, né, cara? A proibição, ela também é um sintoma de que algo está muito errado. Porque para se proibir o uso de um aparelho celular na escola, em todos os momentos, né, do espaço escolar, salvo para uso pedagógico ou para situações mais específicas, né, que a lei traz, mas, em regra, é uma proibição do uso do celular em qualquer momento durante a escola, por parte dos estudantes, principalmente. Então, gente, vamos tentar trazer alguns elementos aqui, tanto da obra que eu apresentei no primeiro texto, o Êxtase Internautic, que é a Destituição do Pensamento, e eu trouxe também algumas contribuições de uma outra obra chamada, se eu não me engano, A Terceirização da Criança, né? É de um pedagogo, que eu vou falar mais pra frente aqui no roteiro que eu preparei para vocês. Então, a intenção desse vídeo hoje é essa, é trazer mais alguns elementos de pessoas que estão estudando isso de maneira mais comprometida, né, no sentido de buscar um conhecimento mais apurado sobre esse fenômeno. Então, eu vou começar aqui falando um pouco sobre a obra desse pediatra, né, desse estudioso e também médico pediatra, o José Martins Filho. Ele elaborou uma obra chamada A Criança Terceirizada. E o que essa obra desse pediatra, ela desenvolve como ideia central, né? Para esse pediatra, o avanço das tecnologias digitais, com esse avanço, né, as crianças e os jovens estão sendo progressivamente terceirizados para o mundo virtual. Então ele argumenta que, ao invés de estar plenamente imersos nas interações sociais e familiares, muitos desses jovens estão sendo absorvidos por dispositivos tecnológicos.
que estão assumindo de maneira muitas vezes parcial e também total o papel de educadores e até mesmo de figuras de autoridade para essas crianças e jovens. Então a ideia central dessa obra dele é que as tecnologias, principalmente os celulares, mas também os videogames, redes sociais, estão se tornando intermediários no processo de educação e no desenvolvimento afetivo desses menores. E aí, dando continuidade, ele observa que, nessa obra, que ao invés da gente estar fisicamente presente, ativamente engajado nas interações cotidianas, muitas dessas crianças elas estão sendo deixadas nas mãos desses dispositivos eletrônicos, que muitas vezes priorizam o imediatismo, o entretenimento superficial, a distração, em detrimento, em prol de um desenvolvimento maior das habilidades sociais, emocionais, etc. Então, quando ele chama de terceirização, das crianças, a conclusão aqui dele, a ideia que ele está trazendo para a gente é de que há um fenômeno onde cada vez mais nós, enquanto adultos, estamos lançando mão do nosso papel que a gente deve, aos nossos filhos, aos nossos alunos, É um dever dos pais, dos professores, enfim, da sociedade como um todo, que é ajudar os mais jovens, gerações mais novas, os menores de idade, principalmente, a desenvolverem as suas habilidades sociais, emocionais, cognitivas e todas as outras. Então, o que ele fala nessa obra é que esse risco que subjaz à terceirização, ela está trazendo um isolamento social, uma perda de capacidade crítica, aumento enorme da ansiedade, da dependência das plataformas digitais e também a diminuição da capacidade de empatia, dessas gerações anteriores. Lembrando que é capacidade de empatia, gente? É a capacidade de você se perceber semelhante ao seu próximo, Se ver com o olhar de uma pessoa que não seja você. Então, isso tem diminuído a capacidade de empatia. A gente está vendo muitos estudantes que eles estão empáticos. Cada vez mais eles não se importam sobre... Não tem muita preocupação, não tem muita sensibilidade em relação até mesmo o que está acontecendo com eles, Quando eu falo isso, eu penso, por exemplo, no caso de alunos que sofrem reprovações, ou que começam a tirar notas baixas, ou começam a faltar muito, ter um comportamento muito agressivo, ou uma postura muito imprópria na sala de aula. E mesmo que você aponte essa questão para eles, eles parecem simplesmente não se sensibilizarem em nada com isso, E isso é muito preocupante, Porque isso, para mim, reflete diretamente essa dificuldade que esses jovens têm de conseguir simbolizar o real, Essa vida real, Eles cada vez mais estão imersos nesse mundo virtual, que é um mundo, basicamente, como o Dr. Mário Jorge fala também, um mundo de eterno êxtase, um eterno prazer, e as responsabilidades do dia a dia, da vida, que quanto mais a gente vai se tornando mais maduro, a gente vai sendo compelido a ter que assumir mais responsabilidade, A vida vai se tornando algo muito menos prazeroso nesse sentido específico, E muito mais da gente ter certos deveres que a gente tem que cumprir, Eu percebo que essas gerações atuais, elas não se sensibilizam para essa cobrança que é da vida, Adquirir responsabilidades é uma coisa que é necessário para qualquer ser humano, Seja para a formação dele enquanto sujeito, de responsabilidades e direitos também, seja para que ele consiga se participar plenamente da vida social, Porque um indivíduo que ele não adquire responsabilidades, no sentido mais lato da palavra, mais geral, ele está
ele tá com uma capacidade de maturidade muito frágil, né? Uma capacidade de, de, de participação na vida social, né? Muito comprometida. Então esse é basicamente o risco que essa obra do professor, do pediatra, traz para a gente, e mostra que esse cenário é bem catastrófico, né? E que é urgente a gente agir para garantir um desenvolvimento saudável desses jovens. Então, para ele, é necessário a gente resgatar, né, a presença ativa dos pais e dos responsáveis, dos educadores, das instituições, como a escola, com o objetivo de promover esse uso consciente e equilibrado das tecnologias sociais, né, de forma geral. E por que, para concluir, assim, tal negligência é alarmante, né? O que tal negligência, essa terceirização que ele fala, essa expressão que ele utiliza, a terceirização das nossas crianças, por que essa negligência é altamente alarmante, né? Ele fala que a negligência nesse trabalho de vínculo entre pais e educadores, com as crianças e também com os jovens, é muito alarmante, pois afeta diretamente o desenvolvimento emocional, cognitivo, social destes indivíduos que estão em fase ainda de formação cognitiva. O vínculo afetivo, né? Portanto, esse vínculo sensível, né? Entre dois seres humanos, enfim, entre pais e alunos, entre professor e aluno, pai e filho, enfim, ele é fundamental para que esse conhecimento seja integrado ao universo simbólico do indivíduo. Então ele tem constatado que as consequências dessa ausência, essa terceirização desse trabalho de vínculo, sendo transferido para as tecnologias digitais, é um certo tipo de abandono parental, né? Abandono parental nesse sentido, de que nós estamos cada vez mais deixando na mão de tecnologias que são alheias ao nosso controle, né? Que está para além do nosso controle, a formação educacional, emocional, a criação de vínculo. Então, que você percebe que muitos dos jovens hoje, os vínculos deles estão muito mais associados ao meio digital do que vínculos reais. E isso, o que tem ocasionado, né? Está ocasionando que esses jovens, essas crianças, elas estão tendo um processo de desenvolvimento emocional altamente fragilizado. Já é comprovado, né, em estudos, sobretudo na área de psicologia social, que essas crianças sem vínculos seguros, elas tendem a apresentar dificuldade de autorregulação emocional, de uma maior vulnerabilidade a alguns transtornos específicos, como depressão, ansiedade. Então, esses estudos eles já estão apontando os impactos psicológicos negativos da falta de vínculos na infância. Em outro momento, eu vou trazer alguns estudos que eu tenho acompanhado, né, sobre esse assunto, que eu tenho também me debruçado para tentar compreender melhor esse processo. Lembrando que eu não sou nenhuma figura especialista nesse assunto, né? A minha ideia de gravar os vídeos é também abrir um debate, um canal de debate sobre esses aspectos e a gente aprender junto sobre isso, né? No sentido de que todos nós estamos imersos nesse fenômeno em algum grau ou outro, né? Uns mais dependentes, outros menos, mas todos nós sofremos essa realidade, né? Estamos sofrendo os efeitos dessa hiperconectividade. Então, gente, para concluir agora, eu diria que é importante a gente tentar se debruçar um pouco sobre esse assunto, né? Porque, convenhamos, né? Na fase inicial da vida, que uma criança, um adolescente necessita, o que eles precisam, é de adultos confiáveis, que ajudem eles a integrar os conhecimentos aos valores, às emoções, às experiências. Sem isso ocorrer, se isso não ocorre, o processo de aprendizado perde total sentido, tanto em termos de profundidade como de propósito. Então, fica o meu alerta de que gostaria muito da opinião de vocês e que
vocês tragam questões também sobre isso, né? Sobretudo as pessoas que estão passando por esse processo estão sentindo na pele os efeitos desse processo. Tragam contribuições para que a gente possa desenvolver assuntos, temas cada vez mais completos sobre isso, né? Mais profundos sobre essa questão. Porque é um assunto que não dá mais para a gente fechar os olhos. E eu acho que assim, essa lei de proibição dos celulares nas escolas públicas, ela traz para a gente justamente esse sintoma de que algo não está certo, né? Porque para a gente chegar ao ponto de ter que proibir o uso de celulares em escolas, é porque nós, enquanto sociedade, enquanto grupo, enquanto indivíduos, não estamos conseguindo estabelecer limites, nem para nós mesmos em relação a isso, né? Então, fica aí a reflexão. Eu gostaria também de falar um pouco mais nesse vídeo, mas já ficou muito longo, sobre alguns elementos da lei que eu acho que a gente precisa cobrar, que são importantes, né, positivos dessa lei, muito para além da questão de vai ser proibido totalmente ou não, como isso vai se dar no dia a dia, né? Mas elementos da lei que ela obriga, né, as escolas, os sistemas de ensino a criarem espaços dentro das unidades escolares para discutirmos essa realidade, né? Espaços que corroborem para a gente conseguir acordar para essa questão dessa dependência tecnológica, né? Então não vai ser eficaz essa lei se a gente der atenção apenas para essa questão da proibição de poder portar o celular na sala, na escola ou não. Isso aí, no meu ponto de vista, vai ser uma consequência que pode acontecer, né? A diminuição do uso do celular ou até mesmo a extinção do uso do celular no espaço escolar, se a gente se conscientizar, se a gente criar esses espaços de diálogo dentro das salas de aula, obter formação específica para isso. A lei também traz isso, né? De que os sistemas de ensino eles são responsáveis por trazer formação específica, né? Não só para os professores, para as comunidades em geral, para todos aqueles membros da comunidade escolar, para que a gente possa fazer com que a escola seja cumpra um papel muito fundamental nesse momento, né? Eu acho que tá em aberto que a escola ela pode cumprir um papel muito fundamental de reverter esse processo de hiperconectividade que está causando uma série de consequências que ainda estão longe de ser totalmente desbravadas, né? E, infelizmente, esse processo é uma experiência que a gente está passando agora, né? A gente, enquanto humanidade, né? A gente não tem como tirar exemplos da história dos efeitos desse uso exacerbado das tecnologias digitais. Nós, ao mesmo tempo, vamos ter que tomar partido a partir aquilo que a gente está sofrendo diretamente, né? Porque é o nosso dia a dia, né? São as nossas gerações que estão sofrendo diretamente os efeitos desse processo. Então, mais ainda importante é cada um se debruçar sobre essa questão. Essa é a minha opinião. No próximo vídeo, eu pensei em trazer... Estou sempre aberto aqui a novas opiniões, reflexões, temas pertinentes, algum ponto específico do tema que não tenha ficado claro. Lembrando que esses vídeos, eles não têm o intuito de ser um esgotamento do assunto, pelo contrário, são reflexões iniciais para a gente começar a abrir os olhos em relação a isso e tentar chegar num público mais amplo, né? Assim. Então, no próximo tema, eu quero trazer uma ideia de que, também um pouco polêmica, mas eu acho que é importante da gente pensar,
É uma ideia de opressão pedagógica na escola, né? Quem tiver interesse já pode ir pesquisando um pouco sobre isso, mas basicamente o próximo vídeo a gente vai tratar sobre essa temática, né? O que vem a ser a tal da opressão pedagógica. Será que ela é necessária nesse momento de tanta distração devido ao uso de celulares em sala de aula, devido a essa constatação de que os jovens eles não estão dispostos, os estudantes principalmente, os estudantes em geral, estão cada vez menos dispostos a querer aprender, a dar significado para o conhecimento, né? A simbolizar a vida real, né? Sair desse êxtase incessante das redes sociais, da tela, né? Então, eu vou desenvolver um pouco aqui essa ideia de opressão pedagógica no próximo vídeo, perdão. É isso, gente. Obrigado e até uma próxima.